Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Rede Medical, mais que hospitais, 2 centros de saúde completos para você. Mortes em confrontos policiais serão investigadas pelo Ministério Público Estadual. Foram 65 em 3 anos. Casal é preso depois de confessar sequestro e assassinato de jovem em Guaraí. Crime aconteceu no fim do ano passado. Promotoria dá prazo de 1 semana para resolver caso do vendedor agredido em posto de combustíveis na capital. O promotor de justiça responsável por esse caso já antecipou que a conduta dos guardas metropolitanos não foi adequada. Mais de 150 roubos e furtos foram registrados na zona rural só neste ano. Moradores e produtores cobram providências do poder público. A Secretaria de Segurança Pública diz que já faz estudos para a criação dessa delegacia. No norte, indígenas de 62 aldeias protestam às margens da TO 126 por falta de assistência em aldeias. 10 escolas estaduais estão fechadas. Na capital, apenas 11 crianças completaram o ciclo de imunização contra a Covid-19 com a segunda dose. Em Palmas, as doses pediátricas estão sendo ofertadas em unidades exclusivas. A meta é imunizar cerca de 32 mil crianças. Ainda sobre imunização, quase 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegam essa semana ao Tocantins. Esses são os destaques do Jornal Anhanguera, que começa agora. Boa noite. Mais de 240 estudantes indígenas da etnia Apinagé, em Tocantinópolis, no norte do estado, estão sem ir para a escola. O motivo? Falta de material e transporte escolar. Salas de aulas foram improvisadas nas aldeias. Um a um, os indígenas foram pintados. O ritual é uma maneira de chamar a atenção para a falta de assistência nas comunidades. Pai de 4 filhos, o José não sabe como eles vão estudar este ano. A gente está sem condição de comprar os materiais no momento, porque o nosso benefício social não dá para comprar esses materiais. Porque na pandemia a crise afetou até as aldeias e a gente está sem jeito de comprar os nossos materiais para os nossos filhos. A falta de material escolar afastou das salas de aula 240 estudantes. Até o ano passado, o material era oferecido pela Secretaria de Educação do Estado. Mas este ano, a distribuição foi suspensa. A Maria não sabe como os 8 netos vão estudar. Ela só conseguiu comprar os objetos somente para 2. Não está nem estudando, porque não tem transporte, não tem material para ele estudar. Isso preocupa? Preocupa aqui dentro. Por isso que nós estamos aqui, para resolver esses negócios, para ir buscar o meu neto lá na aldeia. E material também nós estamos precisando. As 10 escolas indígenas que são de responsabilidade do Estado estão fechadas. As salas de aula vazias. Além de estarem sem material escolar, 70 estudantes das aldeias do município de Maurilândia ficaram sem o transporte, depois que o serviço passou a ser feito pelo município de Tocantinópolis. Segundo a informação que nós temos, a empresa que trabalhava diretamente com nós, ela não tinha divisão de município. E agora o município pegou o transporte e aí ficou muitas aldeias do lado de fora, porque sendo que o município não pode entrar no outro município para pegar o aluno para levar para outro município. Com a municipalização, os indígenas das aldeias fora do município ficaram sem o serviço. As estradas estão em condições precárias. Devido à distância, escolas improvisadas foram criadas dentro das aldeias. Nesta extensão de uma das escolas estaduais, tem sido um desafio para o professor ensinar os 18 alunos que estudam aqui. Na unidade, tudo é improvisado. Há pelo menos 5 anos, o local está assim, faltando estrutura básica para a educação. O barraco de palha, que parte das paredes caíram, onde tem uma lona como proteção, é uma sala de aula.
Nas carteiras, faltam um encosto dos bancos e os braços. São 7 para dividir entre 18 alunos. O quadro está preso por um prego. O piso é de terra batida. Este é o local onde Osvaldo dá aula. Os mães e pai, né, reclamam das cadeiras, né? Como é que mais isso vai indo, os alunos não vão mais para a escola, né? Que fica desanimado por falta de estrutura das cadeiras. Né? E você disse que há 5 anos está assim? 5 anos está assim. Desde que eu trabalhei de 2017 até 2022, já tem muitos anos que eu trabalho aqui e não tem o mínimo de estrutura, né? Que isso é uma escola estadual, né? Desde a semana passada, as famílias das 62 aldeias estão acampadas às margens da TO 126, entre Tocantinópolis e Maurilândia. O protesto é por melhoria nas aldeias. A gente vai ter que fazer uma manifestação contra esse problema que está acontecendo aqui no Apinagé. Não está acontecendo só no Apinagé, eu acredito que está acontecendo nas outras etnias, mas a gente vai ter que procurar o nosso direito. A Secretaria da Educação declarou: quanto ao material escolar, está sendo feito um levantamento com os estudantes indígenas para a compra do material. A Secretaria disse sobre o transporte escolar que é feito pela Prefeitura de Tocantinópolis desde o início do ano e que estão em andamento tratativas para que o transporte atenda a todas as necessidades da comunidade. Por telefone, o prefeito de Tocantinópolis, Paulo Gomes, disse que a frota de ônibus está disponível para fazer o transporte dos alunos e que está sendo feito levantamento para atualizar o endereço dos estudantes. Ressaltou ainda que as escolas não são de responsabilidade do município e sim do estado. E a chuva fez subir o nível do rio Araguaia, em Araguacema, na região oeste do estado. Parte da orla da cidade foi interditada hoje, depois que a água chegou a invadir algumas ruas do entorno. A Prefeitura e a Defesa Civil monitoram e disseram que pelo menos 2 famílias precisaram deixar as casas. O nível do rio Araguaia vem subindo desde outubro e hoje está 9 metros acima do normal. Mais de 32 mil pessoas de 5 a 11 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Tocantins. E há 28 dias, a vacina da Coronavac começou a ser aplicada em crianças. Hoje, tem pequeno que já tomou a segunda dose. As irmãs Heloísa e Gisele saíram da unidade de saúde com o certificado de coragem nas mãos. Acabaram de tomar a primeira dose, que vai proteger contra a Covid-19. A Heloísa estava com um pouquinho de medo, mas nem foi tão dolorido assim. Foi tranquilo, não doeu tanto, mas eu fiquei com muito medo. Momento esperado, a mãe contava os dias para imunizar as filhas. Essa era uma preocupação, porque primeiro saiu a vacina para os adultos e os pais sempre ficavam se perguntando quando será que vai chegar a vez das crianças. E graças a Deus e à ciência chegou esse momento, estou muito feliz. Em Palmas, a expectativa é vacinar cerca de 32 mil crianças de 5 a 11 anos, cerca de 10% da população total da cidade. A imunização é necessária, mas ela só se completa quando a criança toma a segunda dose da vacina. Para as crianças estão disponíveis as doses da Pfizer pediátrica, que deve ser repetida com 8 semanas, e da Coronavac, que tem um intervalo de 28 dias. Se nós temos uma arma tão importante, tão poderosa e eficaz contra essa situação, mais do que nunca é necessário que as crianças vacinem, assim como todas as outras vacinas que são aplicadas na criança. Segundo o Portal Integra, em todo o estado, 32.242 crianças já receberam a primeira dose e 41 completaram o ciclo de imunização com a segunda dose. O Davi Lucas, de 9 anos, mora em Araguaína e deixou a mãe toda orgulhosa. Tomou a primeira dose em fevereiro e a segunda está agendada para o mês de abril. Ter dentro do nosso coração a certeza de que nossos filhos estão imunizados é muito gratificante. Eu hoje me sinto super feliz, muito tranquila e ansiosa para chegar à segunda dose do meu filho. A finalidade da vacina é a proteção, como a gente já disse. E mais vacinas contra a Covid-19 chegam ao Tocantins essa semana. Ao todo, são 93.500 doses.
Hoje chegam 25.600 imunizantes da Janssen. Já amanhã a previsão é de 26.500 doses da AstraZeneca e 41.400 da Coronavac. A AstraZeneca será usada para reforço e a Coronavac para aplicação da segunda dose em crianças de 6 a 11 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, quase 365 mil pessoas estão com o reforço atrasado no estado. E veja a seguir, Ministério Público Estadual apura medidas tomadas pelo governo para reduzir mortes em confrontos. O Ministério Público Estadual abriu um procedimento para apurar e fiscalizar ações do governo para reduzir as mortes em confrontos policiais. Só nos últimos 3 anos, 65 pessoas foram mortas. Ana Paula Reben está chegando ao vivo com a gente, tem as informações. Ana, muito boa noite para você. Oi, Ione, boa noite para você, boa noite a todos. Ione, essa investigação foi aberta por 3 promotores que atuam no grupo especial que fiscaliza a segurança pública e as atividades externas da Polícia Civil e Militar. E essa portaria do Ministério Público, ela está embasada em informações que nós noticiamos numa reportagem com exclusividade aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, e repercutida também pelo G1 Tocantins e pelo Jornal do Tocantins. Nós revelamos a existência de 65 mortes aqui no Tocantins no período de junho de 2019 e outubro de 2021. São mortes que ocorreram em confrontos policiais. E nessa reportagem nós também destacamos o alto índice de letalidade da polícia do Tocantins. E na ocasião da reportagem, as famílias de muitas vítimas, cobraram uma resposta, porque são 65 mortes envolvendo a polícia e que nunca foram investigadas, nunca foram concluídas. Então o Ministério Público abriu essa investigação para cobrar quais medidas o governo do Tocantins passou a adotar para reduzir o alto índice de letalidade na polícia tocantinense. O Ministério Público quer saber então essas respostas do governo e aí já nos próximos dias. Esse documento não estabelece um prazo para o governo responder, mas essa portaria pretende analisar isso. É função dos promotores, função do Ministério Público também fiscalizar a celeridade dessas investigações de casos, de homicídios e de mortes que envolvem a polícia, seja a civil ou a militar. A nossa redação também pediu respostas sobre essa portaria aí do Ministério Público para o Palácio Araguaia, mas ainda não tivemos retorno. Ione. Ana, você tem informações também sobre uma outra investigação feita pelo Ministério Público Estadual que apura a agressão de guardas metropolitanos a um jovem, não é isso? Isso mesmo, Ione. Hoje, o promotor de justiça Felício Soares, que atua no controle externo da polícia, ele também abriu um procedimento, esse especificamente relacionado à agressão sofrida por um jovem negro aqui em Palmas no domingo à noite. O promotor de justiça recebeu esse jovem e também o pai dele e os advogados que acompanharam ele e instaurou um procedimento. E o promotor Felício Soares adiantou que o fato foi grave, ele vai analisar inclusive as questões de competência da guarda metropolitana para atender aquela ocorrência num posto de combustível, já que a guarda ela tem a finalidade de zelar do patrimônio público. Vamos assistir na reportagem. Acompanhados de advogados, seu Josivan e o filho Vinícius estiveram no Ministério Público hoje à tarde para cobrar a responsabilização dos guardas metropolitanos que agrediram o rapaz no domingo à noite. Apresentar essa denúncia e depois a gente está cobrando. Ele não pode ficar impune um caso desse. É lamentável o que aconteceu. A confusão começou depois que guardas metropolitanos foram acionados para uma ocorrência de perturbação de sossego no posto de combustível. Os guardas
agrediram Vinícius, já caído no chão. Em outro momento, os agentes empurraram quem tentava separar a vítima dos agressores. Um dos homens chegou a chutar a cabeça do jovem. Vinícius ficou com os olhos e rosto machucados, além de 2 dentes quebrados. Depois da repercussão, a prefeitura enviou a ocorrência para a corregedoria e afastou 5 guardas metropolitanos por tempo indeterminado. O Ministério Público Estadual prometeu que vai resolver esse caso em uma semana. E o promotor de justiça responsável afirmou que a postura dos guardas metropolitanos de Palmas não foi adequada. Esse fato, como aconteceu, ele foge totalmente de qualquer padrão de operação, qualquer padrão operacional de qualquer polícia. A gente não fala só da Guarda Metropolitana, mas se fosse a Polícia Militar ou se fosse a Polícia Civil, também estaria errado. Para ele, as imagens não deixam dúvidas. É nítido que houve abuso ali, tá? É nítido que houve excesso. Tá? Então, agora é só simplesmente responsabilizar a quem a gente precisa individualizar. Não precisa ter um excesso daquele ali. Já pensou se todo mundo fizer isso com todo mundo? Por conta do aumento da criminalidade na zona rural, moradores e produtores se reuniram na Assembleia Legislativa para cobrar políticas públicas. A criação de gado sempre foi a vida do Romei, mas a pecuária vem se tornando perigosa. A fazenda dele, que fica em Porto Nacional, tem sido alvo de roubos. Os criminosos invadem a propriedade, abatem o gado e levam as partes mais valiosas. Foi roubado essa noite aqui na Chácara Vitória, Porto Nacional, Estrada do Jacó, um boi aproximadamente de 18 arrobas. Só rouba porque tem quem compra. Essa vem sendo a realidade dos produtores rurais aqui no estado. Nem as galinhas são poupadas. Quinta-feira, desci lá embaixo, já era na hora do almoço, já que eu almoço aqui na fazenda. Desci lá, minhas galinhas já não estavam mais lá, minha esposa tinha viajado. E mesmo quem vive de transportar o que é produzido nas lavouras é vítima dos roubos. E a qualquer momento você pode ser abordado por um ladrão, você não sabe, a insegurança é total hoje. Tanto nas filas dos embarques, nas trades, como também nas fazendas. Por conta de todos esses crimes, cerca de 100 agropecuaristas se reuniram hoje aqui na Assembleia Legislativa para cobrar a criação de uma delegacia especializada em investigar crimes no campo, além de uma patrulha que faça rondas na região. Os bandidos estão se mudando da cidade para o campo, né? Nós não temos um policiamento adequado. E é isso que nós estamos solicitando aqui. Os dados refletem as reivindicações dos produtores rurais. Só neste ano foram 142 furtos, 10 roubos e 85 ameaças, todos na área rural do Tocantins. E todos esses números aumentaram em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, ainda em 2022, foram 5 homicídios no campo. Roubaram um tanque de combustível. Depois roubaram peças, ferramentas, enfim, foram várias situações que foi nos deixando apreensivos com a situação. Na reunião estavam presentes deputados estaduais que ouviram as reivindicações. A maioria desses produtores já foram vítimas, são vitimados dos bandidos no campo e cada dia que passa aumenta mais esse tipo de crime. O secretário de Segurança Pública, Vladimir Costa, reforçou o aumento no número de crimes no campo e disse que a delegacia especializada vai ser criada. As DEICs já estão absorvendo esses inquéritos, essas investigações para dar uma resposta imediata. Em questão de políticas públicas para o homem do campo, nós estamos em desenvolvimento da Delegacia Rural. Já o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Silva Neto, afirmou que a patrulha rural já existe e que vai ser estendida a outras regiões do estado. O piloto foi em Colinas, deu certo, estendemos para Araguaína, Araguatins e vamos implementar agora em Arraias. Nós precisamos da proteção da polícia. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido hoje pela Polícia Federal em Porto Nacional, durante a operação para investigar um esquema de falsificação de diplomas de curso superior. A investigação apontou que o grupo conseguiu fraudar assinaturas e carimbos de uma universidade federal para tentar revalidar um diploma de medicina do exterior. Estudante teria pagado R$100 mil para os fraudadores. Os envolvidos podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato. A polícia prendeu hoje um casal suspeito de sequestrar e matar uma jovem em Guaraí. O crime aconteceu no fim do ano passado, perto de um motel da cidade.
Vamos conversar agora ao vivo com a Betânia Souza, que tem os detalhes. Betânia, muito boa noite para você. É um crime muito violento, né? Muito violento, sim, Ione. Muito boa noite para você, boa noite a todos. A jovem de 24 anos foi sequestrada e assassinada a golpes de punhal. Thalia de Lima Costa estava desaparecida desde o mês de dezembro. O corpo dela foi encontrado em um matagal entre os municípios de Colmeia e Guaraí, na região centro-norte do Tocantins. O crime teria sido cometido por um casal que não teve o nome divulgado. O que se sabe é que a mulher tem 28 anos e o homem 20 anos. Eles foram presos na zona rural de Goianorte e teriam confessado o crime. Segundo a polícia, o assassinato teria aí motivação passional, já que a jovem assassinada teria tido um relacionamento amoroso com o jovem que é suspeito de cometer o assassinato junto com a namorada de 28 anos. O delegado, inclusive, ele falou com a gente como que conseguiu chegar, então, até esse casal que estava em uma casa na zona rural do município de Goianorte. Vamos ouvi-lo. Com o aprofundamento das investigações através de oitivas de testemunhas, coleta de imagens dos locais do desaparecimento e também de outros meios de investigação, chegamos a um suposto relacionamento entre um homem de um casal, hoje preso, e a vítima, o que teria chegado ao conhecimento da companheira deste rapaz e causado descontentamento, porque ela considerou esse caso como sendo uma afronta. Na casa do casal foram encontrados 2 celulares, 4 armas de fogo e o punhal que possivelmente foi usado no crime. É com você, Ione. Muito obrigada, Betânia, pelas informações. E o delegado da Polícia Federal, Luiz Felipe da Silva, foi suspenso por 14 dias das funções pela Corregedoria Geral da PF. Ele é suspeito de assediar e agredir 4 jovens na Ilha Canela, em Palmas, em março de 2019. Além de usar viatura oficial para ir até o embarque de lancha particular e a Delegacia de Polícia Civil em momento posterior, aparentando embriaguez, o que configura a prática de transgressões disciplinares. Em instantes, Justiça suspende carnaval em Taguatinga, no sudeste do estado.